Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje eu vou contar para vocês uma breve história da literatura coreana. Eu que já prometi lá no vídeo da literatura japonesa que eu faria essa versão também. Eu fiz isso porque eu estou viajando para esses dois países. Na verdade, se tudo der certo, quando eu estiver postando esse vídeo da Coreia, eu vou estar, na verdade, no Japão. Eu vou estar prestes a ir para Seul, mas eu ainda vou estar aproveitando Tóquio, Kyoto e Osaka. Então, quem quiser me mandar dicas de o que fazer em Seul, pode me mandar, ainda dá tempo. E nisso, o que eu vou falar? Eu vou falar que foi muito legal fazer as pesquisas dessas literaturas. Eu não achei que eu ia tão longe na história desses países. Foi muito interessante ver como a literatura vai estar envolvida por um povo, por uma nação. Toda a história das pessoas que moram ali, tudo que acontece em volta delas é muito interessante. E já tô com vontade de fazer isso pro Brasil, obviamente. Tô pensando na Itália também, alguns países da América Latina. Tô com umas ideias. Se vocês gostarem desse formato, me avisem, porque tem sido muito legal pesquisar. Tô adorando. E é isso. Então vamos começar, finalmente, uma breve história da literatura coreana. A primeira fase vai englobar tudo que vem antes do século XIX, ali até o meio do século XIX, a gente vai ter na Coreia a poesia e a ficção majoritariamente inspiradas nos modelos clássicos chineses. E para vocês entenderem melhor uma questão geográfica, eu preciso que a Carol coloque aqui um mapa do leste asiático. Vocês precisam saber onde fica a China, onde fica a Coreia do Norte e do Sul atualmente e onde fica o Japão. Eu preciso que vocês tenham dimensão de como a Coreia vai estar ali no meio de duas potências muito grandes e vai ser influenciada pelas duas ao longo dessa história. Então, nesse início, a influência chinesa vai ser muito forte e, além disso, a gente vai ter o alfabeto Hangul, que é o alfabeto coreano atual, inclusive. Ele vai ser inventado lá no século XV, mas ele vai ser raramente usado. Ele vai ser considerado pelos aristocratas como uma escrita de mulher, entre muitas aspas. A segunda fase é a ocidentalização do leste asiático, que vai ali de 1860 até 1910. Nesse período, a gente começa pelo Japão ali se abrindo, a gente tem a restauração Meiji. Quem quiser entender melhor essas fases do Japão, vê o vídeo que eu já fiz do Japão, por favor. Mas, continuando, essa influência japonesa vai ser muito forte na Coreia. A Coreia vai ser pressionada a se abrir para o Ocidente também. Ali a gente vai ver tratados sendo assinados pela Coreia nas décadas de 1870 e 1880. E nisso, o Japão vai começar a traduzir obras literárias clássicas europeias, e isso também vai chegando na Coreia. E além disso, na Coreia chegam missionários cristãos. E essas pessoas não vão ser importantes só para construir escolas e hospitais, mas também porque elas vão usar muito do alfabeto Hangul, que eu já mencionei anteriormente, porque esse alfabeto poderia ser usado, ele era muito fácil de ser compreendido por pessoas que não tinham uma educação formal. A terceira fase vai ser do domínio japonês mais a Segunda Guerra Mundial, um período que vai de 1910 até 1945. Nesse momento, o projeto imperialista japonês vai vingar, ele vai chegar no seu auge, e em 1910, então, a Coreia se torna uma colônia japonesa. Não vai ter sequer um conflito armado para tentar impedir esse acontecimento, essa dominação. A gente vai ver que o Japão vai instaurar para assuntos administrativos e educacionais o japonês como a língua oficial da Coreia, algo um pouco irônico, até porque houve momentos nesse período, alguns anos ali, em que o coreano era proibido dentro da Coreia. Publicações do país não poderiam ser em coreano, e para tentar burlar isso, os autores, muitos textos ali, vão ser escritos em código para tentar burlar a censura. Apesar disso tudo, para alguns coreanos, quando tem a anexação ali do país pelo Japão, a gente vai entender também que tem um maior contato com uma variedade literária e filosófica. A Coreia já estava sendo pressionada a abandonar uma herança patriarcal e autoritária da China. Então, quando eles começam, eles, assim, mesmo com dificuldades, começam a escrever essa literatura, essa ficção moderna coreana, eles vão ter ali como os temas principais uma maior liberdade individual, uma maior liberdade do indivíduo e também as tensões que acontecem entre as antigas gerações e as novas gerações. Em particular, o acesso das mulheres à educação vai transformar radicalmente a noção, a autopercepção da Coreia como um todo. A gente vai ver ali que os romances escritos tanto por mulheres quanto por homens vão retratar os desafios dessa nova mulher coreana. A gente entende que o maior desejo delas era justamente se casar por amor. Até esse momento, o costume era que os pais selecionassem dentre os seus conhecidos ali o futuro marido das filhas sem que elas tivessem direito a qualquer opinião.
Enfim, para encerrar essa terceira fase, a gente vai ter ali em 1937 a invasão do Japão na Manchúria. Manchúria, pode colocar um mapa aí de novo, Carol, para as pessoas se situarem onde fica. E pouco depois, em 1941, começa a Guerra do Pacífico. Basicamente, acaba de ser montado o palco da Segunda Guerra Mundial ali na Ásia. Então, o Japão vai pressionar, ele vai forçar a produção de obras que vão enaltecer o país, que vão glorificar a nação japonesa e que vão incentivar eles ali na guerra, e vai voltar a proibir de novo os coreanos de publicar na sua língua materna. A quarta fase vai ser do pós-Segunda Guerra e também a Guerra das Coreias, um período que vai de 1945 até 1953. Nesse momento, apesar do Japão ter perdido a guerra, isso não vai significar, consequentemente, uma independência da Coreia. A gente vai ver, na verdade, que os aliados vão separar a Coreia em duas. A parte do norte, a Coreia do Norte, vai ficar sob responsabilidade da URSS, da União Soviética, e a Coreia do Sul vai ficar sob responsabilidade dos Estados Unidos. Nisso, a gente vai ver que eles vão ter uma oportunidade agora de escrever em coreano de novo, sem nenhuma ressalva, mas o que acontece? Os autores vão ter uma dificuldade de entender o que vai ser uma escrita coreana genuína. Agora eles vão estar mais perdidos do que nunca. Assim, politicamente e literariamente, todos vão estar aspirando a uma nova Coreia, a um novo país que eles vão estar construindo, mas eles vão discordar profundamente quanto ao que isso significa. O resultado de todo esse conflito, que eu resumi muito aqui, vai ser justamente a Guerra das Coreias, um momento em que a maior parte dos intelectuais do país, dos mais jovens, vai se encontrar no norte da Coreia. Por quê? Porque eles se identificavam mais com os ideais socialistas, com uma promessa de uma visão mais igualitária da sociedade. Em 1953, quando essa guerra é interrompida e existe uma barreira muito evidente que não pode ser ultrapassada, ninguém pode atravessar de um lado para o outro, a Coreia do Norte obviamente não era o paraíso prometido para os escritores, os maiores intelectuais daquela geração, que já estavam mortos. A gente entende também que os que ficam no sul, na Coreia do Sul, toda a população, na verdade, vai ter que lidar com essa dor da separação, essa dor da perda. Foram milhões de vítimas que mataram umas às outras, foram irmãos que estavam se matando ali, algo muito triste que o país vai ter que lidar. E a partir desse momento, o melhor que os escritores vão poder fazer é tentar sustentar uma dignidade humana, tentar mostrar algum tipo de redenção por gestos de bondade. Enfim, com essa dor latente, a gente chega à nossa quinta e última fase da história. A gente chega à literatura coreana contemporânea, que vai de 1953 até os dias de hoje. A gente vê a Coreia do Sul se transformando num país urbano, num país industrial, num país capitalista. A influência estadunidense ainda é muito forte ali. A gente vê que o país vai ter um êxodo rural, portanto, e que as obras dos anos 60 e 70 vão ter como tema essa perda da inocência, essa nova realidade agressiva, um contato com uma violência que não era comum ao que eles viviam. A gente entende também que o comunismo nunca pode ser mencionado, porque ele vai ser diretamente associado à Coreia do Norte. Nessas décadas, o excesso de pobreza e luto nas narrativas vai deixar o resto do mundo confuso quanto a como ler os livros coreanos. Tudo soava muito brutal, muito pesado, extremamente sério, e não havia espaço para a fantasia e para o romance. Mas, enfim, as cidades coreanas vão florescer e finalmente o povo vai poder dar atenção, vai poder começar a explorar as comédias e as frustrações da atualidade, da vida cotidiana. Mesmo que os filmes e as séries e a música também, lá da Coreia, ganhem mais destaque, a gente vê que os escritores coreanos conseguiram produzir obras que vão retratar muito bem a superação, o poder da superação das adversidades. Afinal, a Coreia não tem uma história qualquer, é uma história única. Não é qualquer país que consegue se identificar com seu passado. Alguns dos principais autores sul-coreanos da atualidade são a Cho Nam-jo, o Kim Un-soo e a Han Kang, a única autora de lá que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura lá em 2024. E aqui no canal, aqui no Gida Trinco, já tem uma resenha do Atos Humanos, para quem quiser conferir. Um livro que é lindo, mas ele é bem pesado, ele é sobre uma estudantil que aconteceu lá na Coreia. Por outro lado, são raríssimas as obras ficcionais vindas da Coreia do Norte, especialmente aquelas que vão ser traduzidas para o português. A imensa maioria vai vir contrabandeada para fora do país e também vão ser escritas por autores que são contrários ao regime autoritário de lá. Enfim, essa foi uma breve história sobre a literatura coreana, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei gravar esse vídeo, fazer essa pesquisa, foi muito legal. Aqui na descrição vão ter os links das minhas fontes, né, onde eu fui atrás para descobrir essa história. Se alguém quiser me corrigir, pode usar os comentários também, complementar qualquer coisa que faltou. Eu também te peço para curtir o vídeo, para se inscrever
inscrever no canal para me ajudar com esse projeto literário que é o Gira Trinco. Também tem como me ajudar financeiramente virando membro do canal. É super barato e você ganha conteúdos exclusivos aí. Também tem meu clube do livro, o Trin Clube, para quem quiser se juntar. O próximo encontro vai ser em julho. O livro vai ser o E Se Eu Morrer Amanhã, da Filipa Fonseca Silva. Um livro sobre uma senhora, uma idosa, que ela vai ter uma segunda vida ali descoberta pelos membros da família. Ela vai ter uma vida sexual exposta. Parece muito divertido esse livro. O que mais que eu tenho que divulgar? Minhas redes sociais, @giratrinco no Instagram e no TikTok. E acho que eu já falei demais, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.